Olá a todos! Dando sequência a esse projeto do Pod Lopes. Esse é o 13º programa e hoje, com muito orgulho, eu recebo Lara Cozendey. A Lara é dentista, né? E eu estou em Barra Mansa. Eu tenho falado para vocês que a cidade mais longe que eu já fui foi Paraibuna, mas Barra Mansa é um bairro de Paraibuna, então eu estou aqui. Então, esse tema eu penso que seja bastante interessante, né? Inclusive, o título do programa de hoje vai ser, né, ou será Brasil Banguela, né? Por quê? Porque é uma das coisas que as pessoas não cuidam, né? Independente do nível social da pessoa. É claro que, né, as pessoas que estão em situação mais vulnerável nas comunidades, nos bairros mais simples, tem a tendência de se descuidarem um pouquinho mais, né, Lara? Mas não é privilégio deles. Tem pessoas até de boa posição que também não cuidam, né, não fazem uma boa higiene bucal e, em virtude disso, acabam perdendo a dentição, né? Quantas pessoas que a gente não conhece que tem uma prótese, né? Então, é exatamente sobre isso que eu queria conversar com você, tá? O primeiro, o lado social da tua profissão, né? Seguindo a linha do meu Pod Lopes, né? Eu quero sempre tratar do lado positivo, do lado social de cada uma das profissões, do lado humano, né? Eu recebi a Amanda, que é futura engenheira civil, e o tema do programa foi engenharia humana, exatamente. Então, eu quis meio que fazer essa provocação do Brasil Banguela, por causa, não é uma chacota, mas é exatamente por causa da realidade que nós vivemos e de que forma que a gente pode tratar esse quadro. É um quadro desfavorável. Então, de que forma que a gente pode tratar isso? Prazer em recebê-la, você, Lara. Prazer. Perfeitamente, Lara. Uma honra estar aqui. Olha que de beleza. De verdade, de coração. Sabe que eu te amo muito. Eu amo Mas você. É um tema muito... Eu sou suspeita, né? Porque eu sou da área, eu gosto muito. Sim. Né? Mas não sei exatamente qual ano que o Intercept lançou essa notícia, mas o título, né? Esse possível título, ele é muito interessante por isso. O Intercept, ele lançou uma notícia que a gente, de fato, é um país que mais tem dentistas no mundo. E ainda assim, de 4 a cada 10 pessoas no Brasil quase não tem dente na boca. 4 entre 10. Entre 10 pessoas. Até é um número aparentemente baixo, né? Eu pensei que fosse até um número maior, né? Mas pela quantidade de dentistas, é uma proporção muito grande ainda. Né? A gente deveria estar bem próximo do zero dessa deficiência, né? Intercept, o que é? Ele é um instituto de pesquisa? O que ele é exatamente? Ou é uma revista? Ele é uma revista online bem grande. Ligada à área da odontologia. Exatamente. Não só a odontologia, eles estão nessa área mais informativa social também. Entendi. Tanto que nessa reportagem que traz essa parte, eles falam que inclusive foi uma pesquisa da área da saúde do Brasil mesmo, que fez em 2013 e disponibilizou essa informação para o Intercept publicar ela. Sim. E a gente sempre espera que esses resultados sejam diferentes, né, e mais positivos, né? E você está há quanto tempo nessa área odontológica, Lara? Eu vou fazer 3 anos que eu estou esse ano. Que assim, bacana. sem contar a quantidade toda de estudo. De estudo, Porque na própria faculdade você também já faz os procedimentos, né? Muito. E inclusive, é uma parte muito interessante. A faculdade mesmo em si, ela já trabalha com essa área social, que a gente atende pelo SUS lá. Então, nada é cobrado. Entendi. Inclusive, né, é uma das coisas que é muito interessante da faculdade em si, é que o paciente chega lá e a gente vai fazer tudo que é permitido dentro da graduação, né, para o aluno, sem ter especialidade, para resolver todos os tipos de problemas que tiver ao nosso alcance, assim, tirando implantodontista, enfim, várias outras áreas que já é parte da especialização. Mas prótese, restauração, extração, isso tudo a gente conseguia fazer lá e ajudava uma comunidade muito grande ali em volta. A gente precisava identificar qual que é o problema central para as pessoas não procurarem um dentista, por exemplo, né? Porque muitas pessoas têm a possibilidade, inclusive financeira, para procurar um dentista, só que não procuram. Eu tenho falado nos últimos programas, né, de 2 medos, né? O primeiro é o de falar em público. Com certeza. E o segundo eu tenho convidado algumas pessoas, as pessoas não querem. Eu convidei uma médica, é a médica da família, né? Eu a conheço, está no meu Facebook, nas minhas redes sociais, e ela confessou que tem
tem medo, tem pavor de falar, e eu respeito isso, né? E outro medo que concorre com o medo de falar em público é o medo da morte. Então, ninguém sabe. Mundialmente, não se sabe qual que é o maior medo. E o terceiro medo, eu acho que é do dentista. Eu acho que é também. Que coisa doida. Eu tenho essa pequena suspeita de que o dentista é um dos... É a frase que eu mais escuto no consultório. Que coisa, eu morro de medo de dentista. Esse motorzinho ali, né? Caramba. Nossa, o motorzinho, então eu fico com dó dele, coitado, né? Então, mas uma coisa interessante, Lara, que eu penso, eu fui bastante no dentista. Hoje eu sou banguela, eu só tenho... Tirar aqui, né? Deixa eu tirar aqui, para mostrar aqui, olha que legal. É que meu protético era bom, né? Mas eu percebia que para fazer os procedimentos, eu não sei se eram procedimentos mais profundos ou menos profundos, aquele motorzinho, o dentista aplicava uma anestesia, né? E hoje, nas últimas vezes que eu tenho ido ao dentista, ele nem usa nada e eu não sinto dor. Por que acontece isso? Também é uma coisa que é legal de esclarecer, porque de repente a pessoa, tem que anestesia, a boca parece que fica desse tamanho, o rosto, né? E vai doer, não vai? Qual que é a ideia? Desmistifica isso, Lara. Então, deixa a gente mais tranquilo um pouco. Na verdade, o nosso dente ele tem várias camadas, é como se fosse uma cebola mesmo, uma cebola, legal. A gente tem a camada externa, que é o esmalte, onde a gente consegue ver o sorriso de todo mundo. Sim. E a camada mais interna, que é a dentina, que tá protegida justamente pelo esmalte ali. Sim. E a camada que sente mais incômodo, vamos dizer assim, é a dentina, que é essa parte mais interna, porque ela tá mais perto de onde passa a inervação do dente. Sim. Então, qualquer exposição ali àquela área, se já tá com algum problema com cárie, por exemplo, que já tá muito profundo, já tá mais sensível já por conta de estar próximo do nervo, qualquer coisa, seja água gelada ou motorzinho, jato de ar, qualquer coisa que encoste ali já vai causar aquela trava e aí a pessoa já tem nervoso e aí só piora. Mas, de fato, hoje em dia a gente já não anestesia em todos os casos, principalmente porque a gente já viu que só em contato com esmalte, por exemplo, a gente já não sente essa dor. Assim, em alguns casos sim, por conta de outros fatores, retração, refluxo, etc. Mas direcionado a esse ponto, não. E justamente o medo, o grande medo da população é porque antigamente a gente tinha muito esse problema. O dentista, ele não resolvia o problema porque não tinha especialidade. Eu digo há muito tempo atrás, né? Sim. Já mudou isso há bastante tempo. Mas aproveitando esse gancho, a indicação sempre, o dentista não queria fazer nada, ele ia lá e retirava os dentes, cara. Então a pessoa perdia um dente que de repente poderia ter recuperação. Exatamente. E hoje, né, tem essa dificuldade até de modifica toda a mordedura ali, modifica o rosto da pessoa às vezes, né? E não haveria necessidade, poderia ter tratado esse dente, né? Completamente isso. Faz todo sentido, né? sentido. Tá tudo interligado aí. Porque justamente por não ter especialidade, vamos fazer tratamento de canal. Sim. Vamos, sei lá, restaurar o dente. Não, o paciente chegava com dor, ele queria resolver o problema. Vamos tirar o dente. E resolver o problema dele, aliviar a dor, era retirar o dente. E sem contar que pro dentista, em alguns casos, era muito mais rápido fazer um procedimento de extração do que ter que fazer uma restauração, por exemplo, dependendo da profundidade, ou fazer um canal, que é muito mais demorado. Então. Eu vou falar uma bobagem aqui. Tem a questão do lado financeiro também? É mais fácil? Ele já vai receber logo também ou não tem nada a ver isso? Não. Bobagem da minha parte. Não. É porque, na verdade, acho que aquelas clínicas populares. Isso é um problema vamos que eu falar não de sei clínica se eu popular posso... aqui. Eu não posso entrar muito. Não quero que você fale nada que fira a tua ética profissional. Não quero. Não, mas em alguns casos, não todos, obviamente, mas essas grandes clínicas populares, um dos maiores problemas, vamos dizer assim, é que a gente tem hoje no comando dessas clínicas, não todas, obviamente não generalizando, mas as pessoas que estão ali administrando todo aquele sistema de clínica popular, normalmente não é dentista. Então ele não quer saber se o paciente precisa ou não daquele procedimento. Ele quer saber do lucro. Ele não quer, não importa. Eu falei com a Carol está fazendo administração, né? Então, na realidade, são administradores que cuidam dessas clínicas, né? E elas contratam os dentistas, né? E, na verdade, às vezes até por um preço, né? Chega a ser, em alguns casos, chega a ser até um pouco de trabalho escravo também. Sim. E muitas vezes, que ainda gera mais problema ainda, que às vezes nem é administrador, que se ainda fosse, eu acho que ainda ia ter um negócio ainda mais tranquilo. Sim. Já vi caso de
engenheiro tá lá dentro tomando conta da clínica. Meu e, Deus, assim, aí não vai prestar. Né? Você vê que a engenharia tem muito a ver com o dentista, com a odontologia, então, sabe disso, né? Eu sempre brinco, na verdade, que a odontologia a gente tem um pouco de tudo, de pedreiro, arquiteto e engenheiro. A gente exatamente. tem um pouco de tudo. Que coisa, né? A engenharia realmente está em tudo, né? A Amanda falou e falou certo mesmo. Não, com certeza. Né? Porque nós tem buraco, né? Buraco do dente. A gente precisa fechar esse buraco, né? Tem canal. Tem canal. Tem ponte. Tá existe ponte ainda, não? Existe. Caramba. Existe. Não é a melhor Por que é solução, ponte? Ponte né? porque vai de um lado pro outro ou não? Exatamente. Muito É como bom. se fosse uma ponte mesmo. A gente tem 2 pilares, né? Tem a Sim. ausência ali muito de bem, um. isso, Então ponte. a gente tem 2 pilares e aí Sim. põe Você uma faz uma suspensa ligação. ali. Que bacana, né, Lara? Não, eu fiz especialidade em dentística. Sim. Com essa especialidade eu não indico muito a ponte, assim. A não ser que, por exemplo, já teve casos de paciente chegar lá no consultório, tenho muito problema de saúde, não queria passar por implante, por exemplo, tenho muito medo e tal. Mesmo eu explicando o procedimento, às vezes até conversando direto com um profissional implantodontista, a pessoa fala assim, não, mas eu também não queria usar prótese. Eu falei, então vamos para outra solução que a gente tem. Sim. Nem sempre é a mais viável, até porque na maioria dos casos o paciente, ele... Não todos, né? Mas a maioria dos casos a gente precisa fazer tratamento de canal nos 2 dentes. Para fortalecer aquela estrutura, até porque a gente vai precisar fazer um desgaste ali para posicionar essa ponte. Porque não é só colocar ali por cima. Então, só por conta disso, a gente já teria que fazer um outro procedimento junto. Sim. E, às vezes, né, não só por praticidade, mas por ser melhor para o paciente, em casos assim, a gente indica mais o implante. Uma dúvida que eu tenho, Lara, e eu acredito que seja a dúvida da nossa audiência também, com relação ao canal. O canal é a retirada do nervo do dente, não é isso? Exatamente. Mas se retira, por que o nervo está lá? Por que precisa dele? Então, e depois que retirou, qual que é a ideia? Qual que é... Eu não entendo, porque é uma estrutura morta o dente, né? Como as unhas, né? Que a gente pode cortar, não sente dor. É como se fosse a pata do cavalo também. Ou a unha do cachorro. Na verdade, o nervo ele é muito importante para o nosso dente, que inclusive quando tira ele, em boa parte dos casos, ele escurece. O dente escurece justamente porque ele perde essa nutrição dele. Que vai tudo pra lá também. Todas as vitaminas que vai pro nosso corpo, ela vai pro dente também. Vai pro dente também. Então a gente tirando esse nervo, claro, né? Então, mas por que eu tenho que fazer canal? Porque muitas das vezes o dente já está contaminado. Tá. O canal não tem nada a ver com a fixação do dente na gengiva, né? Não. É uma outra coisa. A fixação do dente na gengiva, na verdade, é a estrutura óssea ali, né? Do caso ou da mandíbula ou da maxila, que está ali sustentando. Sim. É como se fosse alguma coisa que brotou da gengiva ali, né? Exatamente. E brotou com a seiva. É como se fosse uma árvore. Tem a seiva que alimenta o dente, né? E voltando agora num ponto que você comentou também, a questão de extração do dente, né? Ela, de fato, ela modifica todo o marcado. Sim. E muita gente fala assim, mas pode tirar, não quero resolver esse dente não, tira assim mesmo. Eu prefiro ficar sem o dente. Tá, mas a gente vai tirar o dente porque o paciente quer e não é só porque ele quer também, é porque às vezes é o único tratamento que tem também. Ou se, por exemplo, tem outros tratamentos que o paciente quer de qualquer jeito, a gente também faz ele assinar um documento de que tinha outras opções e ele quis aquela. Sim, claro. Porque de repente ele pode até te processar. Né? Exatamente. Eu fui lá, perdi um dente. Às vezes perde dente da frente, né? Só que aí, muitas vezes, o que acontece também? O paciente às vezes acha assim, não, mas é um dente só, não vai fazer falta. Só que esse um dente só faz muita falta. Aí de repente ele não percebe, mas ele começa a morder a língua, morder a lateral da boca, assim, né? Justamente porque o dente ele começa a movimentar. Deu um desequilíbrio ali, né? O dente ele sempre tá buscando contato. Então só da gente tirar um dente ali, por exemplo, os dentes do lado, eles vão começar a tombar e o de cima vai começar a descer. Aí é um desequilíbrio, né? Uma parte da boca pega mais, a outra pega menos. E aí pega o que sobra ali, aí a tendência é pegar a bochecha mesmo, tá? Incomoda pra caramba. E com isso também faz com que com o tempo tenha mais perda de dente. Mais perda de dente. Vão se movimentando e perdendo mais sobrecarrega um dente ali, né? Exatamente. Tá? Então, eu já falei dessa ideia do canal aí e essa ideia da dor, né? Na realidade, o tratamento é tranquilo, né, Lara? Acho que a gente pode tirar um pouco essa mística, né? Esse tabu, o dentista dói, motorzinho.
né? Para tranquilizar, para que as pessoas procurem mais. E com a frequência. Qual que é a frequência mesmo de que eu tenho que procurar vocês? Então, o ideal é que seja pelo menos a cada 6 meses. Sim. Isso se o paciente não tiver em tratamento, né? Fora isso, o ideal é que seja a cada 6 meses, até pra gente manter uma limpeza regular ali na Perfeito. cara. A cada 6 meses a gente faz uma limpeza, né? Exatamente. Tá. Essa limpeza é para tirar o tártaro, né? Isso. Eu tenho uma formação forte, mas de tártaro só nessa dentição de baixo aqui. É com frequência. É dentadura, mas cria tártaro. Mas é até interessante, na arcada inferior a gente tem uma facilidade maior de criar tártaro. Sim. Criar, Que ela, entre aspas, né? ela se deposita mais com, Exatamente. e em cima ela desce, né? Por conta do fluxo de saliva que a gente tem. Uma das glândulas, que a gente tem várias glândulas salivares na boca, mas uma das glândulas é exatamente embaixo da nossa língua. Sim. E por conta de vários fatores, higienização, alimentação, etc., ele vai grudando com mais facilidade ali naquela região. Então, justamente por isso que a gente tem que fazer essa limpeza a cada 6 meses. E normalmente, em boa parte dos casos que a gente vai fazer a limpeza no consultório, de fato o paciente tá com mais tártaro embaixo do que em cima. Sim. Né? Não que não tenha em cima, mas a quantidade é bem menor, né? Mas aí você acabou fazendo uma limpeza geral, né? Eu tenho a minha dentista lá em São Sebastião, ela faz uma limpeza, assim, caprichada mesmo. Então. Demora pra caramba, mas... Tem que ser profunda. Mas às vezes o paciente não volta em 6 meses, vai aparecer depois de um ano só, com aí mais tem que usar uma picareta pra tirar o tártaro. Vem com uma britadeira. Britadeira. Uma britadeira. Então você falou da saliva, né? Eu costumo fazer umas frases meio prontas e tal. É a amilase salivar, né? E na realidade, é claro que você sabe disso, né? A nossa digestão, ela começa na boca, né? E por isso é a importância de a gente não tomar água durante as refeições, né? Porque o amido é uma... Isso é um papo que dá pra ganhar gente, pra ganhar. O amido é uma pentose, né? E ele é quebrado pela amilase salivar, né? Então, você vai ter uma digestão muito mais facilitada se você não diluir essa amilase salivar, não é isso? Com certeza. E a ptialina também, é uma coisa assim, né? Perfeitamente. Isso eu aprendi, eu li no almanac, assim, eu vou falar a palavra. Não, mas tá certinho. Não, inclusive, né, a saliva, ela influencia, não só, né, na questão da digestão, ela influencia também diretamente a ter ou não ter cárie. Sim. A ausência da saliva ou a diminuição do fluxo da saliva, ela faz com que o paciente tenha mais incidência de cárie do que o paciente que tem mais fluxo salivar. Eu não sabia disso, Lara. Inclusive, um fator muito interessante também, né? Muita gente não sabe. Inclusive, eu também fiquei sabendo disso depois que eu entrei na faculdade, mas a maçã é uma fruta que ajuda muito na limpeza do dente. Isso eu fiquei sabendo por causa da Carol, né? Porque na escolinha lá e tal. Tinha até umas figurinhas assim, umas coisas assim. Claro que não é pra ficar sem escovar o dente e comer uma maçã. Sim, claro. Mas ela já... eu vou escovar o dente. A maçã. Comer uma maçã. Aí se comer a maçã do amor, né, Pedro? É pior ainda, né? Aí tem que ter açúcar, né? Maçã do amor complicado. Meu Deus. Inclusive, é muito interessante o maçã do amor, torresmo. Sim, São pontos interessantes pro dentista. Pro dentista, aí, perfeito. O que eu acho mais engraçado... São amigos do dentista e inimigos da gente, né? Que tem Na que caçar verdade, dieta. é até inimigo do dentista também. Porque aí o paciente chega lá, então, doutora, eu tava comendo um pão. Não tava comendo um pão. Não assim, tava. Tudo bem, né? Tava comendo uma sopa. Não tava. Não tava. Mastigou a colher, né? Mastigou a colher. Só pode ser. Aí, essa é boa. Mastigou a colher. Mas assim, não, óbvio, né? Tem casos que realmente, às vezes, o dente já tava quase indo e aí ele realmente foi com o pão. Assim, foi a gota d'água que precisava. Era o chutinho no balde que precisava o dente. Exatamente, mas não foi o pão que fez o problema todo. O problema tá muito antes, né? Igual a cárie também. Tem muito esse mito em cima da cárie, né? Que, dormi, acordei e o dente estava assim. Não, isso está acontecendo há muito tempo. Muito tempo, claro. Muito tempo. Ele precisa de um tempo ali de formação até para ter tomado aquela... Eu nunca fiquei sabendo até hoje, eu posso ficar sabendo hoje. O que é cárie exatamente, Lara? Eu não sei. Então, O dentista olha lá, não, tem uma carizinha lá. Pra mim, tanto faz. A cárie tinha que ser um buraco no dente, assim. Então, mas se a gente vai deixando, ela de fato vira um buraco. Sim, claro. Mas a cárie, ela é uma bactéria ali que ela vai tomando conta do dente todo, ela vai comendo mesmo o dente. E aí, por isso que com o tempo ela vai formando, assim, falando de forma bruta. Como é que você sabe mesmo, qual né? que é a profundidade que você tem que tirar isso? Quando que o dente tá são, tá sadio, tá inteiro e quando é cárie?
Então, isso a gente tem muitas vezes até com a coloração que tá o dente. Ah, sim. Né? Por exemplo, cárie inicial normalmente tá branco. E Sim. normalmente os pacientes acham, tá tudo bem, tá branco, não vou nem no dentista não. Às vezes é uma mancha branca mesmo, da cor de papel. O paciente, não vou não. De fato, em alguns casos a gente consegue regredir com escovação, uma boa escovação, né? Ah, sim? Consegue regredir? Em alguns casos, sim. Dependendo do estágio? Não zerar ela, né? Mas paralisar a cárie. Em alguns casos a gente consegue. Até com o uso de flúor também. Sim. Inclusive é muito importante, a gente tinha esse problema antes. Não sei dizer ao certo em que ano que entrou isso, mas virou uma regulamentação no Brasil. E obrigatoriamente ter flúor nas pastas de dente. Sim, verdade. Tanto que melhorou muito. O índice de cárie de um período pra cá, não sei dizer ao certo esse período, porque senão eu vou falar um número aleatório aqui. Sim. Mas melhorou muito. Porque antes a perda de dente e o índice de cárie era muito grande. Principalmente em crianças e idosos. A gente podia pesquisar também se tem flúor no sistema de abastecimento. Sim, tem também. Tem o cloro para... Né? E tem o flúor a também. gente, inclusive, ajudou muito também essa colocação do flúor na água. Sim. Que melhorou muito também. Eu me lembro. Claro, a gente tem umas contraposições em várias outras coisas da vida também. E também tem muitos contrapontos hoje e muitos estudos que discutem isso o tempo inteiro. De se é bom ou não ter o flúor na água. Mas muitos estudos mostram também que de um tempo pra cá também deu uma ajudada. Então, existe muito dentista contra ter flúor na água e muito dentista a favor, como qualquer outro. Mas por que essa polêmica, Lara? Porque, na verdade, dependendo da quantidade de... Sim. Eu tenho o nosso produtor aí, o Alexandre Lopes. Pode falar, Alexandre. Somente 32,5% tinha informação em 2015 que atendia o programa de vigilância sobre o fluoreto na água. Perfeitamente. Quantos por cento? 32,5%. 32,5%. Em 2015. Tomara que a gente esteja aumentando esse índice hoje, então, de pessoas que estão sabendo. Sim. Né? Pelo menos é uma medida preventiva, na realidade, né, Lara? Só que, mas vamos falar assim, o que você acha que a gente poderia fazer para a gente melhorar a saúde bucal das pessoas? Porque é muito interessante, você vai falar sobre isso, eu queria que você falasse. A dentição é tão importante, um dente ruim, estragado, ele pode provocar uma série de doenças, não é isso? Sim. Tá? Eu queria que você falasse como melhorar e quais as doenças que nós estamos sujeitos por não tratar bem os dentes. Então, igual eu falei no início, né? Eu sou suspeita, eu gosto muito dessa área. Mas o que a gente tem, que a gente poderia melhorar sempre, né? É sempre fazer justamente esse programa de prevenção. Sim. Então, por isso que normalmente a gente indica os pacientes, né? E as pessoas em si, a irem pelo menos a cada 6 meses no dentista, justamente pra gente ter esse controle do que tá acontecendo naquele período. Sim. Isso, desculpa interromper, Lara, desculpa. Nós temos o médico da família, né? O PSF, o Programa de Saúde da Família. Por que não o dentista da família também? A gente tem uma proposta. Vocês têm? A gente tem também. Tem também. Mas assim, eu não sei quem que é o dentista lá que não, assim, também deixa eu consertar um pouco a minha frase aqui. Não que tenha todos os postinhos que tenham dentistas que vá em casa. Não. Tem dentista no postinho, eu sei que tem dentista na UPA, né? Mas porque a gente tem melhorado de um tempo pra cá, por conta da própria especialização em saúde coletiva. Eu ia falar saúde da família, mas hoje em dia mudou a nomenclatura. Que seja, saúde da sociedade, do bairro, da rua. Exatamente. E que tem melhorado muito isso. Inclusive, a odontologia hospitalar foi legalizada, inclusive se puder depois pesquisar para mim qual ano exatamente foi liberada a especialização mesmo. Usa a nossa produção, essa produção a produção tá meio devagar. Tá meio devagar, tá quase dormindo. Dado importante na sua pergunta, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 60% da população brasileira não tem acesso a serviço odontológico de qualidade. Perfeitamente. É muita gente, muita gente.
Então, né? São 6, em cada 10 pessoas, 6 não têm acesso a um gente. serviço de qualidade, cara. Muita Mas- gente, inclusive, não sabe que tem nos postos de saúde. E não sabe que tem nos postos de saúde. Acha que. Então, médico. Ah, tem uma dor de barriga no médico, tem uma dor de cabeça no médico, cortou alguma coisa no médico, mas não sabe. Porque o problema é que é uma coisa inerte, é uma coisa que vai acontecendo muito lentamente. A pessoa vai se descuidando, aí vai lá e realmente fala o que a gente falou. Vai lá e tira o dente, ou faz um tratamento paliativo, precário, mas não é uma coisa que. A não ser uma dor aguda, assim, que às vezes acontece, né? Aí ela vai procurar, mas. Não sei nem se vai no hospital achando que de repente nem tem dentista lá, né? Então, inclusive, não sei dizer em completa todas, mas aqui em Barra Mansa especificamente, a UPA tem um dentista que fica 24 horas. Sim. Que, claro, né, lá ele não vai fazer uma restauração, mas ele vai eu resolver acredito um problema eu acredito que haja um desconhecimento das pessoas que têm um dentista lá. Só que esse dentista é para emergência. Então a gente precisava ter um dentista para o tratamento. Como é que chama? Para profilaxia lá, como é que chama? Prevenção. Para prevenção, isso, para prevenção. Né? Que bacana que seria, né, Lara? Você visitar as pessoas seria espetacular. Você, enquanto dentista autônoma, particular, é até antiético você fazer isso, não dá para fazer. Então isso tem que ser assumido pela municipalidade, pelo Estado, né? Então, mas Estado hoje que eu em digo dia, o governo, né? até por isso que eu Municipal, perguntei estadual. da questão. 2015. 2015 ele foi legalizado como uma especialização em odontologia hospitalar, que ela engloba justamente isso também, o atendimento home care. Sim. Tem muito pouco ainda, confesso que tem muito pouco. Inclusive, poucos dentistas já investiram nesse lado. E é um lado que eu pretendo investir com toda certeza, que é realmente ir atender as pessoas em casa. Porque a gente tem hoje também uma grande população que não tem acessibilidade. Tá. Não, eu perdi, desculpa, Lara. Às vezes eu interrompo. Eu só perdi o raciocínio aí. Você, enquanto dentista autônoma, você pode fazer o home care. Não Tendo a especialização, você tem que ter, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, você tem um acordo com o CRO, que é o Conselho de Odontologia, que você consegue fazer esses atendimentos. Isso. Mas eu penso que seja muito mais prático, muito mais tranquilo, sendo feito pelo Estado, pelo governo municipal, estadual, que seja. Porque ele tem um respaldo muito maior, né? Diferente de você, porque eu acho que vai ficar uma questão ética estranha também, né? É como se você estivesse oferecendo o teu trabalho, cara. E é complicado também, porque justamente por isso as pessoas acabam tendo muito bloqueio também, de abrir a casa. O dentista vem aqui, às vezes muita gente fica com vergonha também, fica preocupado. E de fato, se a gente tivesse isso disponibilizado pelo governo, pegaria uma amplitude muito maior do que só o dentista particular fazer esse tipo de procedimento em casa, até porque muitas vezes nem é acessível financeiramente para todo mundo contratar um dentista para ir lá na casa dele e fazer esse procedimento. Sim. Então, se de fato a gente tivesse, como o médico da saúde tivesse nos postinhos, caramba! Porque o médico, eu penso que seja, eu nem tenho um estudo muito sobre essa questão, o médico da saúde, que na realidade eu não recebo, né? Mas também é uma triagem que ele faz, né? Também ele não vai fazer nenhum tratamento lá, um remedinho lá, uma dor de cabeça, alguma coisa ele pode fazer. Mas o dentista, o médico faz isso. Afere pressão, mas o dentista muito menos vai poder fazer algum procedimento lá. Então, mas aí eu trago uma informação interessante também. Olha. A gente tem hoje uma maleta muito legal. Que essa maleta leva todos os instrumentos do dentista. Show. Todos eles. Eu não sabia disso. E aí, inclusive, a única diferença, né? Na verdade, nem é muita diferença, porque a gente tem que fazer esse abastecimento da água da cadeira, do consultório, assim também. Sim. Mas essa maleta vem com uma garrafinha que você enche água sempre que acabar lá. Então, em alguns casos, a gente consegue sim fazer um tratamento em casa. Isso, mas até que nível, até que ponto do tratamento? Só pra te falar, eu acho que não daria um implante, porque aí tem que ser um campo mais estéreo, mas assim... Canal, tudo. Daria pra fazer também? Daria tranquilamente. Depois a gente podia falar um pouco de canal, né? O canal mudou um pouco, né? Antigamente eram umas broquinhas assim, manuais, que demoravam uns 10 anos pra você... Umas 25 sessões. 25 sessões, mas... Mas acabava o ano e não acabava o tratamento. Não são todos os dentistas que fazem já com toda essa tecnologia, não. Mas, inclusive, né, já fazendo propaganda para dentista que trabalha lá comigo. Perfeitamente. Beijo, Ana. Mas já tem tratamentos, né, rotatórios, por exemplo, que já fazem, muito ao invés daquele
Sim. trabalho todo manual. É um trabalho braçal também, coitado mesmo, né? do dentista, depois tinha tendinite. Tendinite, verdade, que coisa, né? Que já é um aparelhozinho já que É. faz com uma facilidade absurda. Que coloca um produto ali pra ir soltando, né? Irrigando pra fazer toda... Puta, muito realmente, legal, né? já facilitou demais. Já de 25 já diminui pra 3, 2. Sim. Tem casos que até em uma sessão já fez. Eu percebo que os assuntos que eles aparecem, eles têm que ser tratados na hora, né? Senão a gente vai remendando, Vai né? mudando. Corta aqui, aí muda, Você e depois vê que o volta. raciocínio da pessoa tá lá na frente. Verdade, eu interrompo pra caramba também, mas lá. Não. Meu Deus do céu, desculpa, cara, desculpa. De forma nenhuma. Então, duas coisas que eu queria falar. Essa ideia de você... Fala um pouco, né? Você é de Barra Mansa, de Vila Nova, e o seu consultório é em Vila Nova. Como é que é essa experiência, Lara? Na verdade, é uma história engraçada. De eu voltar um pouquinho aqui. Eu formei em dezembro de 21. Sim. E aí, enfim, entrei numa clínica, trabalhei lá um tempo. E aí, passou alguns meses, se eu não me engano, uns 6 meses que eu tinha formado. O tio dela avisou pra gente que tinha uma dentista em Vila Nova vendendo o consultório dela. Bacana, né? E aí, meus pais, né, me deram essa oportunidade. Que bacana. Incrível, não tem nem o que falar. Sem eles, eu não estaria na metade do que eu tô fazendo hoje. Sim. Mas... Nós somos nós mesmo. Porque Com certeza. a Amanda falou a mesma coisa. Não, mas é verdade. É verdade, pura verdade. E aí, voltei pra Vila Nova. Tô aí de novo, bacana, né? Porque cresci lá, né? Sim. Nasci na Vila Nova. E você praticamente. está realizada profissionalmente e pessoalmente? A gente sempre tenta Sim, melhorar, claro. Eu também. Você é né? muito jovem, Lara. Você tem quantos anos, Lara? Eu vou fazer 26. 26 anos, você é uma criança, é muito jovem, cara. Um bebê muito jovem. ainda. E é bacana, eu elogiei a Amanda, né, que ela tem um pouco menos, ela tem 21 anos, mas ela fala com aquele entusiasmo, com aquela paixão, com aquela garra mesmo, e ela sabe que ela está no caminho certo, que é o que ela quer. E você também, você deixa transparecer isso, Lara. Então, eu acho que é uma das coisas fundamentais, né? Você fazer o que você gosta e fazer com amor mesmo, né? Não fazer... É claro, o lado financeiro é natural, é claro que a gente come, bebe, mora, viaja, faz qualquer coisa, mas não desapartar isso do lado humano da profissão, né? Eu tenho certeza que uma pessoa que de repente tem uma dificuldade, passa lá no teu consultório, jamais você vai, né, sonegar aí um atendimento, né? Com certeza, de forma nenhuma. A gente recebe muita gente o tempo inteiro lá, gente com muita condição, gente com nem tantas. Nem tantas condições, isso. E a gente sempre tenta dar o máximo. Todas as outras dentistas também trabalham comigo. Que hoje eu tenho a Ana, que faz canal, a Bárbara, que faz odontopediatria, muito bom. e a Giovana, que faz a parte de ortodontia. A gente sempre tenta ajudar o máximo que a gente pode ali. Perfeito. Às vezes desdobrando a gente em atendimento e realmente para conseguir ajudar mesmo o que está em volta. É que é um trabalho, tem essa equipe, só que é um trabalho muito dinâmico, então essa relação interpessoal, eu sempre estou falando de relação interpessoal aqui, um dos programas que a gente fez, eu acho que o segundo, eu convidei a Laís, né, a Laís Melo, que é uma coach comportamental. Então ela falou justamente dessa relação interpessoal, entre pessoas, né, entre colegas de trabalho. A Maura May também veio e falou sobre isso um pouco e tal. Como é que é essa convivência de vocês lá? Só que é muito dinâmica a coisa e acaba você nem tendo tempo muito de interagir com as pessoas, né? Na verdade até tem, porque hoje quem trabalha comigo, a minha secretária hoje é minha mãe. Ó, que beleza, pra quem não sabe, tá descobrindo agora. Que beleza. Muita gente não sabe, inclusive, né? A sua mãe é assalariada ou não? Ela tem um salário tem, ou não? Ó, que beleza, tem. hein? Tá vendo? Muito bom. Eu não pagaria não, cara. Eu dava um miguezão. Minha mãe, né? Brincadeira. Nada, me ajuda a Bessa lá. Hoje a gente, inclusive, né, um dos pontos que eu sempre gosto muito de lembrar, hoje eu tenho uma equipe só de mulheres. Isso bacana, me empolga isso. muito também. Eu acho que Inclusive, minha protética é uma mulher. Que bacana. Né, claro, eu tenho mais protéticos homens também, mas boa parte são mulheres. Sim. A gente tem uma interação muito boa lá, todo mundo. Sim. Normalmente a gente sempre reveza, quando eu não tô atendendo e tá uma delas atendendo, ou eu estou ou a minha mãe tá. Sim. Então a gente sempre tem essa troca. Tá. E é uma troca muito interessante, assim, em todos os quesitos. Tá. Né? Tanto trabalho, que é o que a gente tá fazendo lá dentro, quanto amizade também. Que Sim. a gente acho que precisa, justamente a questão da coach, né? Ela tava falando,
a gente não pode ter só o trabalho. Então a gente tem que ter aquela relação de amizade também pra lembrar do lado humano também. Sim, claro. Então a gente tem essas trocas de informação, de passar paciente uma para outra, enfim. Porque, querendo ou não, por que a gente precisa ter uma equipe? Porque um dentista sozinho, ele não consegue fazer tudo. Sim, óbvio, né? Não vou falar que não consegue, mas assim, um trabalho bem feito, de uma boa forma, o ideal é que a gente tenha uma boa equipe junto. Exatamente. Porque são assim, ações complementares, né? Exatamente. Ou funções complementares, né? Você falou que uma trata de implante, outra trata mais da estética, então, por outra exemplo, de canal. A gente tem a Ana que faz o canal. Normalmente o canal, ou ele vai precisar de uma restauração, ou ele vai precisar de um bloco. Aí essa parte é comigo. Tá. E aí normalmente saio dessa parte do canal. Às vezes o paciente precisa colocar aparelho, aí vai com a Giovana. E às vezes esse paciente que tem que colocar aparelho tem um filho que precisa do dentista. E aí vai pra Bárbara que atende as crianças lá, que salva bacana, também, né? Porque criança é complicado, é inesperado o atendimento de uma criança. Porque você não sabe como é que vai reagir. Sim. E muitas das vezes traz um medo externo também. Sim, é passado do pai, por exemplo, ou escutou alguma história e dá aquele medo. Aí fica ali pescando e aí acaba adquirindo esse medo também, né? Exatamente. Aí vai por tabela o medo. Vai por tabela o medo, é por herança, né? Meu Deus. Mas eu tenho uma equipe muito boa. Puta, legal. A gente se dá muito bem. E a questão da gente, né? Tanto a Amanda ainda vejo mais ainda do que eu, porque não, óbvio, né? Não que eu seja a pessoa mais experiente no mercado, óbvio que não, vou fazer 3 anos agora, recente pra caramba. Mas a gente vai passando por uns desafios no meio do caminho também, né? Que às vezes causa uns desânimos assim, mas aí você tem que lembrar que às vezes a gente tem que olhar um pouco de fora a situação também pra lembrar que não é possível que por conta daquela situação eu vou ter que desistir de tudo. Isso, você vai desistir, não, jamais, Laura. Mas no final de tudo, poder ver alguém sorrindo é muito bom. Então, eu acho que eu gosto disso e me apetece muito, me deixa muito contente, essa assinatura que vocês dão para... Tem que mudar, as coisas têm que mudar, né? Na minha época era melhor. Aqui na minha época é melhor, a minha época é agora. Nós somos contemporâneos, todos somos contemporâneos, então não tem. Então, se você tem uma técnica melhor, porque eu percebo que a odontologia ela evoluiu pra caramba, né? Muito. A gente falou do canal, o canal é o melhor que a gente pode, né? Mas depois a gente vai falar da estética também, você falou de dentina, né? Eu queria que você, né, eu te deixo livre para falar, porque eu não sei nada disso aí, porque eu tenho dentadura, né? Então eu não sei muita coisa disso, mas eu queria que você falasse. Isso tudo é uma evolução, né? Então, são coisas que as pessoas podem se beneficiar, né? E por que não? A pessoa cuida do cabelo, da unha, do corpo, de tudo, faz lipo, faz isso. E o sorriso? De repente tem um sorriso ruim, não tá legal, ela pode melhorar isso também, né? Então eu queria que você falasse isso. Eu acho que nós já cumprimos essa missão que eu queria realmente falar da função social do teu trabalho, que é extremamente importante. E essa ideia, a gente acabou dando umas ideias aí e tal, essa ideia do dentista mesmo, da família, que eu acho que tá muito... Eu não desconhecia até, essa ideia surgiu na minha cabeça agora, por isso que eu falei com você, né? Então a gente, para fazer uma triagem, porque depende de você motiva a pessoa que está lá com problema, porque ela não vai, jamais ela vai sair de lá. Igual tem uma máxima que os homens dizem que não gostam de médico, por exemplo, né? Mas por quê? Que criou-se um tabu, um trauma ali, e a gente tem que desmistificar isso um pouco, né? Com certeza. Tá? A minha produção está falando alguma coisa? O tempo. Legal. Show de bola. São 37 minutos. Né? Então, mas eu acho que tá legal o tempo. O João me chamou a atenção, eu acho que eu tinha uns 38 minutos. O Pedro foi cirúrgico, né? A gente deve chegar uns 45, mais ou menos, que tá perfeito. Mas eu quero deixar agora a palavra com você. Eu acho que eu já falei pra caramba e eu quero ouvir você. Vamos lá. Vamos embora. Então, é igual, né, repetindo de novo. Sim, Lara, mas às vezes muito extensa, mas assim, direcionando para o que você comentou agora, né, de fato as pessoas às vezes ligam muito para a parte só estética, e não que seja um problema, mas às vezes talvez o problema estivesse por dentro, e igual hoje a gente está com uma crescente muito grande, não que isso seja um problema, óbvio que não, da harmonização facial.
Dentista pode sim fazer harmonização facial. Sim. A gente estudou cabeça e pescoço. Legal, e legal você tá óbvio, falando né? O interessante disso tudo é que, ó, a gente sempre indica que o dentista, para fazer esse tipo de procedimento, que ele tem uma especialização em harmonização. Porque é muito complicado, eu tá entrando nesse assunto também, mas é muito complicado um dentista que faz um cursinho de final de semana de harmonização facial já entrar fazendo procedimentos muito invasivos. Porque precisa, assim, de um estudo. E é uma pós-graduação de 1 ano a 1 ano e meio. Então, de 1 ano em 1 ano e meio, você não consegue fazer isso em um final de semana e resolver todos os problemas. E justamente por que eu entrei nesse assunto da harmonização facial? É que às vezes a pessoa está tentando melhorar o externo e às vezes o problema está na arcada. Sim. Né? Por exemplo, o bigode chinês que a gente tem hoje, né? O pé de galinha, às vezes pode estar tudo ligado com a ausência de um dente, de estar aquela boquinha, né, que falta dente, por exemplo. Sim. Às vezes a pessoa já vem, vou aplicar botox aqui, vai passar pouco tempo, vai ter que aplicar de novo, porque a musculatura, ela não, dependendo da idade da pessoa, não vai conseguir sustentar aquilo. E é muito interessante, isso eu agradeço aos meus professores da pós, que me ensinaram pra caramba, e que um deles, inclusive, me falou que o Ivo Pitangui, que é um dos maiores na cirurgia plástica que a gente conhece no Brasil, né? É a referência, é o Papa, né? Pois é, ele citou falando que não adianta nada a pessoa tentar uma cirurgia plástica se ela não resolveu a saúde bucal dela. Sim, que bacana. Poxa, um cara de cirurgião plástico maior do país falar algo desse, né? Então, assim, é muito importante. E tá tudo muito interligado. Um problema no dente pode causar um problema de coração. Perfeitamente. Tá tudo interligado. Já teve caso de paciente, inclusive é muito comum acontecer, por conta de falta de tratamento de canal, ou o paciente, acontece muito, inclusive, o paciente chega com dor, tem que fazer tratamento de canal, ele acessa e some. Isso é um problema muito sério, porque aí só acessou, só tirou aquela dor imediata e não fez o canal. Tá, ele deixou aquela situação, aquele ponto vulnerável, né? Vulnerável, e aí pode entrar uma bactéria e endocardite bacteriana. Sim. E é muito comum esse tipo de procedimento. Esse tipo de falha acontecer. De falha, é isso. Justamente porque a gente não consegue controlar, né? A gente não consegue ir lá na casa do paciente e falar, pelo amor de Deus, volta, senão você pode parar no hospital e ficar internado por conta de um dente que você não resolveu o problema. Sim. Já teve casos estudo científico, não aconteceu comigo, mas de um paciente tá com dor na perna e descobrir que o problema estava no dente. Porque a gente tem a inervação toda conectada. Então, tá tudo muito direcionado, assim. E eu hoje terminei minha especialização em janeiro desse ano, 2024 agora. Tá. E que tá direcionado para essa parte não só de estética também, mas de recuperação também dos dentes, né? A questão da cárie, quando não tá muito profunda, que não precisa de tratamento de canal, a gente vai restaurar aquele dente, a gente vai reconstruir aquele dente. Às vezes tem casos do paciente, por exemplo, que perdeu a coroa do dente, né? A coroa nada mais é que é o que a gente enxerga no sorriso hoje, né? Sim. Que perdeu aquela parte visível e aí o paciente às vezes acha, vou ter que extrair. Às vezes nem sempre, às vezes a gente consegue reconstruir. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre comento com os pacientes, por isso que eu falo que às vezes a gente é um pouco de tudo, é que a gente muitas vezes coloca um pino, por exemplo, dentro do dente, que é diferente do implante, que é dentro do dente mesmo, onde passava o nervo. É indolor, porque já não tem nervo naquele dente. Muita gente, quando a gente fala de pino, fica naquela, ai meu Deus. Você reestrutura o dente. Eu reestruturo engenharia. o dente. Que Exatamente. beleza. Então, reforço estrutural. Exato. É como se fosse, eu sempre falo esse exemplo no consultório, é como se fosse a viga de uma parede. Sim, a gente precisa daquela viga para sustentar, para vir com um bloco por cima. Perfeito. Para ter aquela sustentação toda. Então, assim, essa parte protética, né, tanto de prótese, quanto essa parte de coroa, de restauração, de facetas, seja lente de contato ou faceta em resina, essa parte toda é a parte de dentística que eu me especializei. Vamos fazer uma parte 2 desse programa para a gente tratar desse assunto. Com certeza. Tá? Estética dentária, bucal. Isso aí. Lara, cara, foi um prazer recebê-la, né? E eu tenho orgulho porque eu conheço você desde pequenininha, né? Literalmente. Literalmente, no mar, ali, em Guaicá. Ai, Lara, sobe a onda, Lara. Afogando. Aí, tá afogando. Olha a onda, João, olha a onda, João. Mas que legal, Lara. É uma satisfação imensa tê-la recebido aqui para esse bate-papo, né? Eu sempre falo que não é uma entrevista, é um bate-papo.
e que seja esclarecedor, que a gente impacte de uma maneira positiva a vida das pessoas, e eu acredito que essa nossa conversa tenha sido bastante efetiva nesse sentido. Com certeza. Né? Então eu agradeço, né? É uma honra ter conversado com você. Né? Prazer enorme estar aqui. Né? E a nossa audiência, não se esqueça, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Não tenho pretensões de monetarizar isso, não tenho mesmo, né? Eu estou fazendo exatamente o que eu gosto. Você sabe, já me conhece, né? Pode conversar com teu pai, o próximo vai ser ele, vou chamá-lo aqui. Por favor. Eu posso encerrar esse programa então? Pode, Lore! Pegaram o jeito, hein? Obrigado, Larinha. Obrigada, tio. É isso aí.